pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo, mais uma vez falando do Wolverine, né, que é o personagem que eu mais gosto, talvez eu mais conheça. Tô até a caráter aqui vestido com a camiseta do personagem. Não é publi, então não vou dizer de onde eu comprei essa camiseta, mas o bacana é que eu trouxe aqui 10 títulos, 10 especiais do Wolverine para vocês procurarem nos sebos das suas cidades, tá? São gibis que já saíram há algum tempo, gibis que dificilmente você vai encontrar na internet para ser vendido, mas que se por um acaso você encontrar, vale muito a pena, e eu vou dizer por quê. Segura aí. Primeiro título que eu trouxe aqui é Wolverine Aventura na Selva, uma edição especial que reuniu ninguém menos do que Walter Simonson e Mike Mignola. É uma história do Wolverine que saiu aqui pela editora Abril. Esse especial aqui, ele tem nada menos do que mais de 30 anos quase. Na verdade ele é de 1992. Então 92, 2002, 2012, em 2022 faz 30 anos, tem 28 anos que essa edição foi lançada. É uma edição muito bacana, com arte espetacular do Mike Mignola, né? O Wolverine ele está na Antártida, tendo contato com uma civilização que depois hoje a gente poderia entender que pode ser parte daquela civilização da Terra Selvagem ou algo assim. É uma história que envolve ninguém mais, ninguém menos que o Apocalipse, né? Ou seja, tá dentro do universo regular da Marvel, tá dentro do universo mutante, e eu acho muito bacana. É uma edição assim que eu achei num sebo aqui da cidade, e acho que eu paguei 5, 6 reais há algum tempo. Fiquei muito feliz porque realmente é uma raridade. Hoje você dificilmente teria uma edição com uma equipe de tanto peso quanto Mike Mignola e Walter Simonson, né? Trabalhando no Wolverine. Na sequência, continuando aí com os times de peso, essa daqui é uma edição do Wolverine também, da editora Abril, também lá do início dos anos 90, já reunindo Andy Kubert e Peter David numa edição especial, que é Wolverine Feitiços da Terra, onde o Wolverine ele tem uma história de voltar no tempo junto com os Novos Mutantes, né? Essa edição ela é muito bacana porque ela leva os Novos Mutantes e Wolverine para a época vitoriana, para a época do reino do rei Arthur, onde a Anne Sinclair, que ela é escocesa, né, tem algumas relações lá com o lado místico da Grã-Bretanha, e você pode ver aqui a participação especial de alguns dos Novos Mutantes, o Míssil, o Mancha Solar. Essa história ela se passa um pouco antes dos Novos Mutantes virarem o que depois seria a X-Force, né? Essa edição está um pouco menos conservada do que a anterior. É uma edição também, deixa eu só dar uma olhada aqui, ela é de 1994, né? A gente estava aí naquela época que não tinha preço fixo na capa das HQs, ela era tabelada, então o código vinha aqui no cantinho e você ia lá com seu jornaleiro e verificava quanto custava essa revista. A terceira da minha lista é uma super curiosidade, que é justamente Wolverine no Brasil, né? Wolverine Rio de Sangue, um X-Men no Brasil, vem aqui o subtítulo. Essa história ela tem capa aqui do Roger Cruz, foi publicada aqui no Brasil pela Pandora Books. Na época, a Abril ela detinha os direitos da Marvel, ela publicava X-Men, publicava Wolverine, mas nem todas as histórias. Então as histórias que a Abril não se interessava, outras editoras poderiam publicar. Então esse é um caso de uma edição especial
raríssima, por assim dizer, porque eram poucos materiais que a Abril acabava não publicando e disponibilizava para outras editoras. A gente teve um tempo aí que tinha material da Pandora, de vários personagens aí. Essa é de outubro de 2001, então é uma edição que ela tem aí 19 anos, né? Alcançou aí a maioridade. Não é uma história memorável. O Wolverine vem passar o carnaval no Brasil e tem um velho conhecido seu na polícia, acaba se envolvendo numa investigação. Essa investigação faz com que ele tenha contatos aí com personagens bem esquisitos, de poderes questionáveis, gangsters. Enfim, não é uma história boa, mas é uma história que é curioso ter. O Wolverine ele tem um confronto aí com uma espécie de gangue de vampiros na cidade do Rio de Janeiro no período do carnaval, tá? Eu lembro que quando essa edição saiu, ela chamou bastante atenção por conta justamente da capa do Roger Cruz, que na época estava super no auge, essa arte bacana dele, e foi o que me fez acabar adquirindo essa HQ. Eu já tinha tido ela no passado, na época que foi lançada em banca, eu desfiz de uma parte da coleção, ela foi junto e eu voltei a comprar há algum tempo. Seguindo aí na lista das edições especiais curiosas do Wolverine, eu acho que uma muito bacana é o encontro do Wolverine com o Bedrock. Essa daqui é um outro achado de sebo, né? É uma outra HQ muito... que fez muito barulho na época do lançamento, porque nos anos 90 a Marvel, a Image, a DC, elas faziam muito crossover. Então esse crossover do Wolverine com o Bedrock reunia um personagem que era lá daquele grupo Youngblood, com o que estava mais evidência na Marvel, que era o Wolverine, né? Então eles pegaram uma equipe criativa assim, que não era tão famosa. A gente tinha o Jim Valentino e um desenhista chamado Chip Ip, né? E esses caras eles fizeram uma história de Wolverine contra o Bedrock na Terra Selvagem. Rola aquela clássica treta entre os super-heróis no começo, para depois eles se aliarem, né? Junto com o Kazar e o Tigre Dente de Sabre do Kazaka. E aí eles vão para realmente enfrentar o vilão. É uma história rasa, né? Para quem não conhece, quem é mais novo aí de repente, o Bedrock, ele é uma espécie de coisa do universo Image. Ele é um cara jovem, feito de rocha, com super força, e que é fissurado em game, basquete, meninas e tudo mais. E fez esse contraponto com o Wolverine, que era baixinho, invocado e super perigoso da Marvel, né? O bacana é que essa edição, ela traz aqui, deixa eu ver, ela traz um anúncio que depois se tornaria histórico, né? O que foi o ano de 1996 para os Mutantes na época da editora Abril, né? Que é o ano que foi lançada aí a Era do Apocalipse. Então esse ano acabou saindo muito especial dos X-Men. Era muito difícil acompanhar tudo dos X-Men que saía nas bancas, porque a Abril resolveu lançar muito material de uma vez só. Então fica aí essa edição Wolverine e Bedrock. Eu vou correr para não ficar muito longo esse vídeo. Uma outra edição especial que eu tenho aqui do Wolverine, que é bastante curiosa, é de 1992 também, que foi o ano que o Wolverine começou a ganhar muita notoriedade. Inclusive foi o ano que ganhou a sua revista mensal, a primeira mensal no Brasil. É Wolverine Especial Sede de Sangue. Alan Davis e Paul Neary reúne o Wolverine numa história que ele se envolve com alguns bêbados e essa briga deles com os bêbados leva ele a descobrir uma série de criaturas mitológicas, que são também criaturas que consomem sangue humano para sobreviver. E acaba que o Wolverine ele é envolvido num ritual xamânico e é óbvio que ele precisa lutar para sair do controle dessa possessão e acabar destruindo com essa espécie de demônios que atacam aquela comunidade, né?
É uma história muito bacana, é uma história incomum do Wolverine. Eu não gosto muito, não sou um fã do traço do Alan Davis, a quem adore o desenhista. Eu particularmente não gosto muito, mas reconheço que essa história é uma história bem bacana e pela época que foi lançada também já é quase que um documento histórico do nosso velho mutante canadense, né? Mais recentemente, quer dizer, não tão recentemente, mas nos anos 2000, agora já fazem 20 anos, foi lançado uma edição especial Wolverine e Cable. Sim, amigos, Wolverine e Cable, dois dos caras mais briguentos do universo mutante, se reuniram em uma história que jogava a luz sobre o passado do Cable. Então, desenhos do Stephen Platt, com o roteiro de Joey Casey, mostravam um Cable cabeludo, embora de cabelos brancos. Ele era lá um cara muito cabeludo, chegando numa Nova York ainda no início dos anos 90, e ele cruza com nada mais, nada menos do que o bom e velho Logan, em toda a sua estileira aí. E o Logan, nessa época ainda dava para ver o Wolverine fumando charuto, coisa que depois a Marvel acabou cortando de suas histórias, né? O Wolverine, início de carreira, cruza com o Cable. Eles têm um vilão que veio também do futuro, precisam enfrentar esse cara. O coadjuvante dessa história é um personagem que eu gostava muito, que era o G.W. Bridge, que era uma espécie de assistente do Nick Fury. Era um negão comandante que ajudava o Nick Fury em algumas situações, o Nick Fury da SHIELD. E o G.W. Bridge, ele tem uma história com o Cable porque eles participaram de uma equipe chamada A Matilha, né? Então fica aí o destaque para mim dessa edição. Na verdade, são os desenhos, são desenhos muito bacanas, eu gosto bastante da arte. Um Wolverine bem hostil contra um Cable ainda tentando entender seu papel nessa época, né? Então a gente teve aqui essa parceria inusitada e que depois viria aí a se repetir algumas vezes ao longo da história dos X-Men. Essa edição de 2000, como eu mencionei. Também do ano, vamos lá, essa daqui é um pouco mais recente. Essa daqui é descobrindo a época que a HQ foi lançada em tempo real. A gente tem aqui do ano de 2001, Wolverine Extra, da editora Abril, né? Traz uma história bem meia boca, né? É uma história do Wolverine enfrentando uns alienígenas. É uma história do Frank Thierry, que não é dos meus escritores favoritos. A fase dele no Wolverine é sofrível, com desenhos do Jorge Santana, que é um desenhista mexicano. Também mostra o Wolverine enfrentando alienígenas, que tem uma filosofia muito parecida com a do Apocalipse, que são alienígenas que pregam a sobrevivência do mais forte. Aí tem o envolvimento de uma espécie derivada da ninhada, né? É uma história bem confusa. Eu acredito que a editora Abril aproveitou por ser uma história autocontida, uma história completa, para lançar como edição especial, mas sinceramente não é nem um pouco memorável, embora eu tenha na minha coleção a título de curiosidade. Uma outra edição também que eu acabei fazendo uma aquisição tempos depois do lançamento é uma que a editora Abril lançou em 1999, né, na virada do milênio. Nós tivemos Wolverine, a Maldição do Milênio. É Wolverine no Japão enfrentando problemas relacionados à virada do milênio. É uma história do Doug Moench, com arte do Michael Dukevich. Você vê que é uma arte bem interessante, com um Wolverine se aliando aí ao Samurai de Prata, a pedidos da sua amada. Ele faz uma aliança com o seu inimigo já clássico, né, com o Samurai de Prata, e juntos eles partem para resolver um problema de um demônio que está se libertando de uma maldição milenar dentro de um templo na Tailândia. Então a gente tem uma história assim bem lugar comum, né, de dois inimigos que se aliam contra um mal maior,
mas foi lançada aqui uma edição especial, a custo de R$ 13,50 na época. Não pense que era barato, não era barato. E é uma das edições do Wolverine que eu realmente comprei, fiz a aquisição mais pelo, assim dizer, apego, né? Vamos lá, algo tipo memória afetiva da época, né? Então aqui eu tenho, para fechar, quase fechando a lista, uma super mais recente, que é Logan, Wolverine Logan, do Ed Brubaker do Mike Vaughan, com o Eduardo Rizzo. É aquela história que mostra o Wolverine no Japão, na época de quê? Na época da Segunda Guerra Mundial, durante a explosão. Esse filme, em parte, ele serviu como base para Wolverine, o Wolverine imortal, né? Quando o Wolverine ele tem aquele filme no Japão, onde ele encontra a Yuriko e o Samurai de Prata, e tem toda aquela história de tentarem roubar o fator de cura dele. Então, em parte, isso é baseado nessa HQ, né? É uma HQ que na época que foi lançada, ela veio com uma curiosidade, ela veio com um item bastante único, que peguei aqui na estante, que é justamente a plaquinha com o nome do Wolverine, né? O nome e o número dele, como se ele fosse um soldado americano na época da Segunda Guerra. Eles usavam isso aqui, plaquinha de identificação, caso ele fosse ferido ou morto, essa plaquinha serviria para identificar o corpo dele, né? Então, essas histórias que eu mostrei para vocês são algumas edições especiais que saiu do Wolverine nos últimos 20, 25 anos, aqui no Brasil, por diversas editoras. Eu estava procurando uma em especial que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que ela está aqui. Que é para fechar essa lista, eu vou dizer não com chave de ouro, mas realmente destacar uma história do Wolverine no Brasil, que é Wolverine Saudade. Wolverine Saudade é uma edição especial da Panini Comics, né, que seguiu uma linha de histórias que depois viriam é uma história onde artistas europeus foram convidados para escrever histórias de heróis da Marvel. Então, autores franceses, o Jean-David Morvan e o Philippe Boucher, não sei se pronuncia assim, eles trazem o Wolverine para o Nordeste do Brasil, né? E no Nordeste do Brasil o Wolverine tem uma história com alguns mutantes, e esses mutantes remetem aí inclusive aos orixás. A gente tem uma presença aqui de um personagem que ele é uma espécie de pai de santo e guia daquela comunidade, e o Wolverine acaba tendo um envolvimento pseudo-amoroso com o Iemanjá. Mas o bacana é que no final da história eles amarram isso com a fase New X-Men do Grant Morrison. Então mostra que isso aqui aconteceu na realidade regular da Marvel. Caso vocês não conheçam, é uma história bem acima da média do que costuma sair de super-heróis, principalmente quando os super-heróis vêm ao Brasil. Eu gosto bastante dessa HQ, recomendo, tá? É meio difícil de encontrar, na época ela saiu aí a R$ 7,50 e é uma HQ do ano de 2007, tá? Então fica aí Wolverine Saudade. A gente sabe que saudade é uma palavra que só existe no português, então eles pegaram essa palavra como título, né, para essa edição especial. Galera, eu fiz uma viagem e eu trouxe também uma outra edição, que é uma edição do Homem-Aranha, só para fechar o vídeo, que é justamente dessa mesma leva da Marvel ter chamado Tito Farati e Giorgio Caravazzano para escrever um título do Homem-Aranha, que era essa ideia de Marvel Graphic Novels sendo produzida por artistas europeus, tá? Então essa foi a minha lista de hoje, foi o meu vídeo sobre edições especiais do Wolverine. Comenta aí se você gostou, se você achou bacana. Em breve tem mais vídeo no canal e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Até mais!